Bom dia, pessoal que está chegando, Deus abençoe. Giselda está aí também, Deus abençoe. Vamos, neste momento, fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 22. 22 e 23 e 24. 1 Samuel, o pessoal aí que pode agora, né, pegar aí a Bíblia, né, por favor, 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 24. Irmã Ione Mancebo, Deus abençoe, também chegando, né, de Rio das Ostras, graças a Deus, Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 24. O tema do nosso devocional nesta manhã é: obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Este é o tema do nosso devocional nesta manhã. Bom, diz assim a palavra de Deus. Maria Helena chegando, irmã Maria, Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tudo isso fazia parte da adoração em Israel, tudo isso. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: Saul era o rei de Israel. Samuel tinha falado da parte de Deus a Saul para que ele, na guerra contra um determinado inimigo lá, contra os amalequitas, Deus tinha falado para Saul exterminar, acabar com aquele povo, destruir totalmente aquele povo. Por que Deus faria isso? Essa não é a questão aqui. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito, então inquestionavelmente. Mas é claro que historicamente os amalequitas eram inimigos de Israel. E é claro que esses amalequitas iriam fazer muito mal a Israel. E Deus sabia disso. Deus então deu uma ordem para Saul acabar na guerra, ele destruir completamente os inimigos amalequitas. Porque os amalequitas eram terríveis, eram inimigos de Israel. Muito bem. Só que Saul, ele não faz isso. Ele não obedece o Senhor. Primeiro, ele deixa o rei Agag, o rei dos amalequitas, vivo. Por alguma razão, por algum interesse, ele deixa o rei Agag vivo. Outra coisa, ele cede à pressão do povo, ele permite com que o povo dite, na verdade, mande nele. Saul permite que o povo mande nele, ou determine o que ele, rei, iria fazer, certo? Uma das coisas que o povo quis fazer e fez foi pegar os melhores animais para o sacrifício, supostamente para o sacrifício, embora é claro que havia, pelo que parece, outros interesses nesses animais. Então eles separaram, quando foi para a guerra e venceram a guerra, Deus deu vitória e tal, eles separaram os melhores animais, gado, realmente de primeiríssima qualidade, eles separaram, supostamente para adorar o Senhor, para prestar sacrifícios ao Senhor. Isso era o que foi colocado, mas é lógico que não foi exatamente isso. Claro que não. Deus conhecia as intenções do coração tanto de Saul
quanto do povo. Bom, de qualquer forma, pressionado ou não, Saul, ele errou, ele pecou contra o Senhor, porque ele deveria ter obedecido às orientações, às ordens de Deus por meio de Samuel, o profeta. E ele não fez. Mas o grande problema de Saul não foi ter errado, não foi ter pecado. O grande problema de Saul é ter, infelizmente, teimado. Simplesmente, Saul foi um teimoso e, pelo que percebe, também um mentiroso. Porque no verso 9, a gente vai observar Saul dizendo: e Saul e o povo pouparam Agag, o texto diz, né? E o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Quer dizer, eles pegaram isso daí, e Samuel então vai falar com ele, vai chamar a atenção dele, mas ele, no verso 20 do capítulo 15, lá de 1 Samuel, ele diz: então disse Saul a Samuel, depois de Samuel, o profeta, ter chamado a atenção de Saul, ter falado com ele teimoso, jogando culpa no povo e tal, olha o que ele diz no verso 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, Samuel disse que ele tinha errado, que ele tinha pecado, que ele não ouviu a voz do Senhor, não obedeceu o Senhor. Olha o que ele diz: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Ou seja, Saul está dizendo: pelo contrário, Samuel, em outras palavras, você está errado. Você está errado. Olha bem, Saul está sendo teimoso. O profeta do Senhor, Samuel, um homem com uma conduta, com um comportamento irreparável, um profeta do Senhor inquestionável. Samuel é um dos homens mais respeitados pelo judaísmo, pela história, pelos judeus em todo o tempo, em toda a história. Samuel é um homem de qualidade irrepreensível, um homem irrepreensível. E Samuel aqui, ele está teimando com Samuel, quando Samuel fala que ele errou, fala que ele reconheceu o seu erro, em vez dele reconhecer o que ele tinha feito, que ele desobedeceu o Senhor, não. O que ele faz? Ele argumenta e diz: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Ora, ele não deu ouvido à voz do Senhor, ele simplesmente desobedeceu o Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag. Ora, Deus mandou destruir tudo, Deus mandou que destruísse tudo, mas ele não, ainda argumenta que trouxe Agag, o rei dos amalequitas. Aí o verso 21, Saul continua dizendo: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha bem, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, na verdade, de certa forma, ele está colocando a culpa no povo. Porque o povo, sim, é o povo que pegou os melhores bois lá, o melhor gado que tinha. Foi o povo. Ou seja, eu ouvi a voz do povo. Essas desculpas. Quantas vezes as pessoas dão desculpas para pecar? Quantas vezes as pessoas colocam culpa no outro porque está pecando? Está fazendo a coisa errada e coloca a culpa no outro. Então, Saul tinha que obedecer ao Senhor. Simplesmente isso, as ordens do Senhor dadas pelo profeta Samuel. E ponto. Não tem pressão. É igual nós estamos agora num tempo muito complicado, num tempo de crise.
Devemos obedecer ao Senhor, devemos servir o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Claro, eu não vou dar desculpa para pecar, eu não posso arrumar um jeitinho para pecar, nem posso colocar culpa no tempo, na crise, no coronavírus para pecar. Claro que não. Eu tenho que servir o Senhor com sinceridade. E Saul aqui, lamentavelmente, ele arrumou muitas desculpas. Desculpas para pecar, desculpas para desobedecer o Senhor, ou porque desobedeceu o Senhor, tá? Lamentavelmente. Então, o verso 22 que a gente leu, diz claramente, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, Deus, é claro que os sacrifícios naquele tempo do Antigo Testamento, ele era agradável ao Senhor, mas ele era agradável ao Senhor quando eu obedecia ao Senhor. É a mesma coisa hoje. Vamos lá, nós vamos, agora não, né? Agora nós não estamos indo aos templos, né? Mas vamos só, íamos aos templos, cultuávamos a Deus, servíamos o Senhor, mas será que fazíamos isso com sinceridade? Será que o nosso coração verdadeiramente era sincero diante do Senhor? Será? Aí vem essa pergunta, porque o grande problema aqui é que Saul e o povo tinham uma religiosidade vazia. É isso que está acontecendo, essa é a cena. É o que demonstra o texto, né? Eles queriam o ritual, mas não queriam obedecer o Senhor. Eles queriam a liturgia, é aquela coisa do culto, né? Aquela liturgia, a coisa bonita, mas na verdade eu não obedeço o Senhor no meu dia a dia. Eu não sirvo o Senhor, eu não obedeço a palavra de Deus no meu dia a dia. Não adianta nada. Não adianta nada eu ir ao templo, ou até mesmo na minha casa, ler a palavra de Deus, ter um momento de culto, de liturgia, se eu não obedeço ao Senhor. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que eu ore, Deus quer que eu leia a Bíblia, Deus quer que eu tire momentos para cultuá-lo, mas Ele quer que eu faça isso com sinceridade, Ele quer que eu faça isso com verdade no meu coração, obedecendo verdadeiramente. Ele não quer que eu faça isso liturgicamente, tipo assim, eu vou ao templo, eu vou fazer uma oração agora, ou eu vou ler a Bíblia para contar números, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu orei. Não, Ele quer que eu me coloque diante dele com toda sinceridade. E às vezes esse é o grande problema nosso. O grande problema às vezes da igreja de Cristo é se colocar verdadeiramente diante de Deus diariamente, obedecendo ao Senhor. Então, essa é a questão aqui. Então, obedecer é melhor. É o tema, né, do nosso devocional. Bom, diz assim o verso 23 do capítulo 15 de 1 Samuel. Porque a rebelião, ou seja, a revolta, é como o pecado de feitiçaria. O autor compara a rebelião, a revolta, né, a rebeldia, como pecado de feitiçaria. E Saul estava sendo rebelde. Ele estava prestando culto, participando de uma liturgia, de um ritual, mas ele não estava obedecendo a Deus, e não é isso que Deus quer. Deus não quer que eu aparentemente o sirva. Não. Ele quer que eu o sirva verdadeiramente, com sinceridade, em todo lugar e em todo tempo. Essa é a questão aqui. Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria.
ou seja, obstinação aqui é não ceder, é ser teimoso, né? Samuel falava com Saul e Saul ficava ali teimando ali, não, eu fiz a coisa certa. Ora, Saul não tinha feito a coisa certa, Saul fez a coisa errada, ele tinha que confessar, ele tinha que se arrepender verdadeiramente, mas não, ele ficava dizendo, não, eu fiz a coisa certa, brigando com Samuel, teimando com Samuel. Então aqui diz o texto, e a obstinação é como a idolatria, diz o texto, culto a ídolos do lar, que eram os tequarim. Tequarim eram os ídolos do lar, imagens, esculturas grandes e pequenas, e as pessoas se colocavam diante daquilo ali. Então ele está dizendo que, e a Bíblia proíbe categoricamente isso, né? Claro. E aí diz aqui, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o autor continua, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei em Israel. Quer dizer, Saul rejeitou a palavra do Senhor, Saul rejeitou, Deus o rejeitou. Se eu rejeito a palavra do Senhor, automaticamente o Senhor me rejeita, não porque Ele quer me rejeitar, mas porque eu o rejeitei, eu não o quero. A minha rebelião, a minha revolta, a minha rebeldia, infelizmente, né? A minha teimosia em querer pecar, ou em achar que estou certo, ou em colocar a culpa no outro, levou a essa situação de rejeição de Deus. Tá? O verso 24, para a gente terminar aqui a leitura bíblica, depois vamos ler o devocional aqui. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul agora, aparentemente, ele está se arrependendo. Ele diz, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Agora ele aparentemente se arrepende, porque temi o povo, quer dizer, ele teve medo do povo, a pressão do povo. Infelizmente muitos pecam porque são pressionados pelo povo, pressionados pela sociedade, né? Eles pecam diante do Senhor, tá? Infelizmente. E depois querem colocar a culpa no outro, querem colocar a culpa nas pessoas, querem colocar a culpa no sistema, querem colocar a culpa na sociedade, etc, etc, etc. Era simplesmente reconhecer e se arrepender. Só que na verdade Saul aqui, ele não se arrepende. Mas como eu sei que ele não se arrepende? Eu sei que ele não se arrepende porque depois a história continua. Nós estamos em 1 Samuel, por volta aí do ano 1030 antes de Cristo, e a história de Saul terá mais ou menos no reinado, mais ou menos 20 e tantos anos ainda, mais ou menos de reinado de Saul. E a gente conhece pela história de Saul que ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Não, ele não se arrependeu, ele continuou com aquele culto barato, com aquele culto falso, com aquele culto cheio de máscaras, né? Não era real, não era verdadeiro, lamentavelmente. É isso daí. Então, obedecer é melhor. Obedecer é melhor. E o nosso devocional vai aqui pelo mesmo caminho, né? Um pequeno devocional que Deus me deu há alguns anos e eu estou lendo todas as manhãs. Deus abençoe todo mundo que está chegando, Luzimar Badaró, Cida Lopes, pessoal aí, irmã Nilza, Deus abençoe Regiliane, Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus, tá? Pessoal chegando aí, isso aí, um abraço, bom dia. Quando alguém ou alguma coisa ocupa o lugar de Deus em nossos corações, cometemos idolatria. É claro, as pessoas acham que idolatria é só se prostrar diante de imagem, de ídolos. Não, idolatria é quando eu coloco qualquer coisa em primeiro lugar na minha vida e deixo o Senhor de lado. Isso é idolatria. Isso quer dizer que damos as costas para o Senhor e olhamos firme e muitas vezes cegamente para alguém ou aquilo que tomou o lugar do Criador dentro da gente. Quer dizer, isso é idolatria, quando eu olho para alguém, quando eu
na verdade, o tenho como meu ídolo, e tudo que ele fala, e tudo que ele faz, e tal, eu obedeço cegamente, e por obedecer tal pessoa cegamente, eu desobedeço o Senhor, eu coloco a pessoa em primeiro lugar. Isso é idolatria, tá? Bom, os sintomas comuns em tais idólatras podem ser desprezo pela palavra de Deus e, consequentemente, desprezo pelos princípios bíblicos. Então, o idólatra, ele vai fazer o quê? Ele vai desprezar a palavra de Deus. Ele vai desprezar a palavra de Deus, lamentavelmente, né? Esse daqui é um dos sintomas, tá? Do idólatra nesse aspecto. Desprezo pelas autoridades espirituais constituídas e, por causa disso, atitude de desobediência, de rebeldia. Ou seja, essas pessoas rebeldes, teimosas, elas desobedecem a palavra de Deus e, consequentemente, por não entender as Escrituras, elas desobedecem às autoridades constituídas. Por exemplo, as autoridades constituídas espirituais aqui da igreja. Deus levanta alguém numa igreja para ser o guia daquela igreja, mas alguém dentro daquela igreja é rebelde, fala mal, por exemplo, do pastor, fala mal dos líderes, fala mal das pessoas, trabalha contra o líder, trabalha contra o pastor. Isso é rebeldia, é desobediência. Por mais que as pessoas queiram argumentar de que estão certas, por mais que elas queiram argumentar que fulano falou isso, falou aquilo, por mais é rebeldia contra o Senhor, e isso infelizmente constitui-se alguém que está dando mais crédito ao pecado da rebeldia. Na verdade, está sendo rebelde e está esquecendo, desobedecendo a palavra de Deus, né? É imprescindível observar que, ainda que tais pessoas sejam religiosas, tornando-se não raro indiferentes para com a vontade do Senhor, e como idólatras que são escravas da própria vontade e escravas de alguém ou daquilo que agora domina os seus corações. Então, essas pessoas, elas são o quê? Elas são idólatras. Então, elas desprezam a vontade de Deus, elas não se preocupam com a vontade de Deus, elas não querem orar para entender a vontade de Deus, elas estão dando ouvido a alguém, dando ouvido a alguma situação, e elas não estão ouvindo a palavra de Deus, tá? E é isso daí. Então, obedecer é melhor, obedecer sempre é melhor. Para terminar, diz aqui a última parte: se Deus ocupasse de fato o primeiro lugar em nossas vidas, estaríamos livres dos sintomas apresentados e, lógico, livres de tal idolatria. Então, nada ocuparia o lugar de Deus em nossos corações. Olha bem, para terminar, se Deus ocupasse de fato o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas, estaríamos livres dos sintomas que foram apresentados. Aqui os sintomas que eu coloquei, os sintomas comuns em tais idólatras podem ser desprezo pela palavra de Deus e, consequentemente, desprezo pelos princípios bíblicos, desprezo pelas autoridades espirituais constituídas, como Saul desobedeceu a Samuel, o profeta Samuel. O Samuel, como servo de Deus, como um profeta do Senhor, ele era o porta-voz de Deus, e Saul desobedeceu, não seguiu a orientação espiritual de Samuel, e por isso ele pecou. Infelizmente, muitas pessoas pecam, né? E sem saber, elas são idólatras, porque seguem a homens, seguem a pessoas e desobedecem às Escrituras Sagradas, desobedecem a Deus. Certo, querido? Obedecer é melhor. O que aprendemos nesta manhã? Obedecer é melhor. É isso daí. Obedecer é melhor do que fazer sacrifícios, tá? Falsos, hipócritas, do que liturgias hipócritas, falsas, tá? Obedecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é infinitamente melhor. Que Deus abençoe o irmão, a irmã, em nome de Jesus.
Por falar em obedecer, vamos obedecer às autoridades espirituais constituídas, né, da nossa nação nesse momento de crise. Vamos obedecer também, claro, às autoridades civis. A Igreja de Cristo, ela deve obedecer às autoridades constituídas. Não deve murmurar, não deve reclamar, ficar reclamando. Não, devemos orar pelos nossos governantes. Assim diz a palavra de Deus. Então a igreja deve se portar corretamente e deve obedecer o Senhor nisso. Nada vai justificar você ficar falando mal das autoridades constituídas, murmurando contra elas. Nada vai justificar. Isso é desobediência à palavra de Deus. Devemos orar pelos nossos governantes, tá? Todos nós devemos orar pelos nossos governantes. No âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, devemos orar por eles, tá? E é isso que vamos fazer aqui agora. E colocar também sua família, sua vida nas mãos de Deus. Coloque aí, eu já tenho falado isso, pode colocar Ceceia aí, Deus abençoe, pode colocar aí o seu Carmen, Deus abençoe, pode colocar aí o seu nome ou da sua família, depois eu vou passar curtindo, dando like, e aí eu vou orando pelas famílias e pelos pedidos que estão colocados na página, tá bom? Vamos fazer uma oração agora e nos colocarmos diante de Deus com o coração desejoso de obedecer o Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração em nome de Cristo. Curve a tua cabeça onde você estiver e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos em tua presença, estamos diante de ti. Sim, Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós queremos prestar os nossos cultos a Ti, mas queremos fazê-lo com sinceridade, obedecendo a Tua palavra. Não queremos fazer ou participar de meras liturgias, não, Senhor. Nós queremos, de coração, com toda sinceridade, adorar o Teu nome nesta manhã e em toda a nossa vida. Tome cada irmão em tuas mãos, cada irmã em tuas mãos, as famílias representadas pelos irmãos e irmãs e amigos que estão ouvindo a palavra de Deus neste momento. Estenda a tua mão para abençoar cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Quero colocar diante de ti a nossa nação, o nosso Brasil. Deus, toma o nosso Brasil em tuas mãos, Senhor. Toma o nosso Brasil em tuas mãos. Ó Senhor, tenha piedade do nosso país, tenha misericórdia do nosso país, e se for da tua vontade, Senhor, faça cessar o mal na nossa terra, em nome de Jesus. Nós estamos orando a Ti, ó Deus, pedindo que Tu faças cessar o mal, que esse mal cesse, que o coronavírus, Senhor, em nome de Cristo, que ele cesse. Deus, proteja-nos, guarda-nos, livra-nos, abençoe as nossas autoridades constituídas. Sim, Senhor, o presidente, os ministros, o poder legislativo, o poder judiciário. Toma todos os poderes desta nação em tuas mãos, os poderes constituídos. Ninguém, Senhor, chega a ocupar uma posição de autoridade numa nação se Tu não permitiste. Ninguém chega a ocupar uma posição em qualquer área, se Tu não permitir. Tu és o Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, então eu quero colocar esta nação em Tuas mãos, eu quero colocar os brasileiros em Tuas mãos, eu quero Te pedir proteção pelo povo, proteção pelo Brasil, Senhor. Proteja o Brasil, toma a Tua igreja em Tuas mãos, que a Tua igreja se comporte devidamente nesse tempo, Senhor, que tenha um bom comportamento, Senhor, em nome de Jesus. Toma a Tua igreja independentemente de nomes de denominação. Deus, toma em Tuas mãos, por favor, em nome de Jesus. Eu quero colocar mais uma vez a vida do pastor Sócrates Oliveira em Tuas mãos. É um dos líderes, ó Deus, da Convenção Batista. Toma-o em Tuas mãos. É um servo Teu, toma em Tuas mãos, Senhor. Homem dedicado a Ti, toma em Tuas mãos a vida dele. Sim, visite-o, Senhor, e dê a cura para ele em nome de Cristo. Deus abençoe nossas vidas, nossas famílias. Nós Te adoramos, nós cultuamos o Teu nome, nós Te adoramos em nome de Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos, dispostos a obedecer a Tua palavra, porque obedecer é melhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Eu coloco todas as famílias em Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém e amém.
meu amado, meu querido, minha querida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Elizabeth está aí, Sérgio Freitas está aí de Talva, grande abração, tá? Abração a todo mundo. Olha, um grande abraço, amanhã 7 da manhã estaremos aqui se Deus quiser, tá? Grande abraço, grandão assim, ó, em nome de Jesus, um abraço virtual, um abraço espiritual em nome de Jesus, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe, grande abraço.